estado de Darfur do Norte, Sudão, dia 26 de outubro. A milícia paramilitar Forças de Suporte Rápido, conhecida pela sigla RSF, tomou a cidade de El Fasher. O que se viu em seguida foi um massacre. O número de vítimas é desconhecido, mas a ação foi tão violenta que poças de sangue puderam ser vistas em imagens de satélite. Este é mais um capítulo da Guerra Civil no Sudão. O conflito, que começou em abril de 2023, tem raiz na disputa entre dois generais. De um lado, Abdel Fattah al-Burhan, chefe das Forças Armadas e presidente de fato do país. Do outro, Mohamed Hamdan Dagalo, líder da RSF. Os dois eram aliados e colaboraram na derrubada do presidente Omar el-Bashir em 2019. Em 2 anos e meio de conflito, a situação humanitária é catastrófica. Quase 16 milhões de pessoas tiveram que deixar suas casas, segundo dados da ONU. Destas, mais de 4 milhões saíram do Sudão, buscando abrigo em países vizinhos como Chad e Etiópia, e a fome atinge cerca de metade da população sudanesa. Apesar dos números alarmantes, a guerra civil no Sudão é praticamente ignorada pela comunidade internacional e pela mídia comercial brasileira. No BDF Entrevista de hoje, vamos buscar entender melhor as causas da guerra, os interesses em jogo e as perspectivas para o fim do conflito. Olá, eu sou Raquel Setz, esse é o BDF Entrevista, sempre com um tema bastante atual, e hoje a gente vai falar sobre a guerra no Sudão, uma guerra ignorada. A gente quase não vê notícias sobre esse conflito, mas é um conflito que já se arrasta há 2 anos e meio e com uma tragédia humanitária enorme. E é sobre isso que a gente vai falar hoje com o professor de Relações Internacionais, Gilberto Rodrigues, que dá aula na Universidade Federal do ABC e tem também um trabalho com refugiados. Gilberto, muito obrigada aqui pela sua participação no BDF Entrevista. Olá, Raquel, um prazer poder conversar com você e com o BDF Entrevista. Gilberto, para começar, eu queria entender um pouquinho melhor as razões, né? O que está por trás desse conflito. No VT de abertura, a gente fez um resumo bem rápido, mas reduzir a guerra civil no Sudão a uma disputa entre dois generais seria também uma simplificação muito grosseira. Né? Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer para a gente entender melhor esse conflito é se existe também um componente étnico e religioso nessa disputa de facções. Sim, primeira coisa acho que é importante nós lembrarmos é que a maior parte dos países na África, talvez a exceção seja a África do Sul, exatamente um país que tem um grau de desenvolvimento maior, mas a grande parte dos países, seja da África do Maghreb, seja da África subsaariana, eles ainda têm a problemática do processo de descolonização. Né? Foram países que até os anos 50, até os anos 60, foram colônias, ainda eram colônias, né, de metrópoles europeias. Então, esse processo de descolonização, ele, na maior parte dos casos, ele gerou regimes autoritários, regimes de mão dura. Né? E o Sudão, ainda tem uma peculiaridade. Era o maior país da África, né, em termos territoriais. E houve uma fragmentação desse país. Né, e aí o Sudão do Sul tornou-se um novo país. Né, e isso também gerou uma problemática de sustentação política, econômica, social do próprio Sudão. É, Em paralelo a isso, quer dizer, e muito vinculado a essa questão que eu acabei de me referir, houve um regime de força, um regime ditatorial no Sudão, que foi comandado, que foi presidido pelo Bashir al-Assad. Né? O al-Bashir, ele foi durante 30 anos o ditador do Sudão. E nos últimos anos, inclusive, ele foi acusado de crimes contra a humanidade e genocídio e passou a ser réu, investigado e depois veio a ser réu no Tribunal Penal Internacional durante os últimos anos da sua presidência. Né? Isso foi de 89 a 2019. Em 2019, houve uma rebelião, houve uma insurgência e o regime de Bashir foi derrotado, foi derrubado.
E a partir então de 2019 começa uma tentativa de um regime mais democrático no Sudão, que durou muito pouco, né? Durou muito pouco porque foi um regime que nasceu de uma coalizão civil-militar, mas os civis rapidamente foram afastados pelos militares. Uma coisa importante, Raquel, da gente lembrar é que durante o período desses 30 anos do regime autoritário do al-Bashar, ele criou uma milícia. Aliás, ele criou diversos grupos milicianos no país para combater grupos étnicos e religiosos que não eram aderentes ao seu governo, que estavam exatamente se rebelando. E a partir da criação dessas milícias, surgiram grupos paramilitares que ganharam autonomia, ganharam um grau de autonomia muito grande. Né? Então, foi a partir da derrubada do Bashar que um desses grupos foi também protagonista desse novo governo que se aliou, né, ao general Burhan, o general Burhan, que é o comandante das forças regulares, vamos dizer assim, do governo, e o Remedi, conhecido como Remedi, é um apelido, que era o líder das forças, essas forças de rápido suporte, né? Forças de rápido apoio ali, que eram milicianos, na verdade. Então, para a gente entender as origens mais recentes, né, do regime do conflito no Sudão, nós temos que entender que o que está em disputa hoje é o poder, né, do governo do país, por um lado, do governo exatamente do Burhan, que foi o sucessor do Bashar, das forças regulares, e do Remedi, que é o líder dessas forças insurgentes, que tem como principal base o Darfur, que é uma região a oeste do Sudão, muito rica em ouro e que também suscita apoios e interesses estrangeiros. Mas eu fico aqui e gostaria de ouvir os seus comentários. Uhum. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão do ouro, mas antes eu queria esclarecer melhor essa questão étnica, né? Pelo que eu pesquisei, parece que as forças de suporte rápido, né, a RSF do Remedi, é uma força árabe, né, que quer ter predomínio sobre as outras etnias que vivem ali no Sudão. É isso mesmo? Exato. Existe esse conflito entre essas forças de suporte rápido que têm esse componente árabe, né, são muçulmanos também, contra as outras etnias autóctones, né, ali africanas mesmo, de origem tribais. Então existe essa disputa étnica. Né, essa disputa étnica. E em razão desta origem árabe, lembrando que o Sudão ele faz fronteira com o Egito ao norte, né, com a Líbia também, com o Chad, com a República Centro-Africana. Então nós estamos numa área que nós chamamos da área saariana, né, da África, onde há historicamente uma presença árabe, tanto assim que esses países, a maior parte deles, são parte da Liga Árabe, né? Eles são considerados também países árabes, não apenas países africanos. Então existe esse componente étnico importante que constitui também um dos elementos, digamos assim, centrais do conflito. Uhum. E falando das riquezas naturais, né, o Sudão ele é o terceiro país mais rico em ouro, né, da África, é o terceiro maior produtor de ouro, também tem jazida de cobre, também tem as terras raras, que agora cada vez, né, estão sendo mais cobiçadas. É, a disputa pelo controle dessas minas, dessas jazidas, também está no centro da disputa. Exatamente. Na região do Darfur há uma presença grande de minerais, principalmente o ouro, e tendo em vista essas relações desse grupo insurgente, né, liderado pelo Remedi, com os países árabes, né, inclusive há um apoio dos Emirados Árabes Unidos para a causa desses insurgentes que tem como principal base ali o Darfur e, portanto, o conflito ele tem um componente internacional. Nós não podemos dizer que o conflito do Sudão é um conflito de natureza interna, um conflito civil, exatamente porque existem interesses estrangeiros que estão influenciando os rumos da guerra. E também é importante mencionar o grupo Wagner, né, o grupo mercenário russo, que também tem uma aliança
com esse grupo do Remedi. Então, e por outro lado, o Egito, que é um ator-chave naquela região, apoia, né, as forças organizadas, as forças que controlam o governo, né, que estão sediadas em Khartoum, na capital. Então, daí nós temos diferentes países apoiando diferentes grupos. Isso cria um problema para a própria mediação do conflito, né? Já houve uma tentativa, já algumas tentativas dos Estados Unidos e da Arábia Saudita de fazer mediação desse conflito, que não foram bem sucedidas, mas também cria uma dificuldade, Raquel, para a gente projetar uma negociação estável, um possível acordo de paz, que a gente pode falar mais adiante. Uhum. E falando, né, sobre essa participação de atores internacionais, o que mais aparece é mesmo os Emirados Árabes, né, os Emirados Árabes Unidos, que negam fornecer armas para as forças de suporte rápido, mas analistas internacionais apontam que é muito evidente a participação dos Emirados nesse conflito. E aí eu vou ler aqui um trechinho que eu vi numa matéria do The Guardian, falando dessa relação, né, do ouro, da presença internacional. Então, estima-se que 90% da produção de ouro do Sudão é contrabandeada para fora do país, passando por rotas de trânsito no Chad, Egito, Etiópia, Uganda e Sudão do Sul antes de chegar aos Emirados. Então, é uma guerra quase que globalizada também, né? Sem dúvida. Aí nós temos o crime organizado, as rotas ilegais, as rotas ilícitas, né, de contrabando que operam, né, e quando se tem um conflito armado dessa magnitude, Raquel, fica muito difícil exercer controle fronteiriço, né? O governo que está em Khartoum, ele não controla grandes partes do território do país. Então, essa é uma situação que faz com que o conflito no Sudão ele seja bastante agravado, né? E, ao mesmo tempo, é um conflito que, por estar na África, né, e muitos dos conflitos da África eles estão mais distantes dos olhos e das percepções da opinião pública, sobretudo ocidental, eles ficam mais esquecidos, eles ficam mais marginalizados exatamente da atenção internacional da opinião pública. Uhum. Então, enquanto os olhos do mundo ficam deslumbrados ali com a riqueza de Dubai, não percebe que parte dessa riqueza vem justamente de uma catástrofe humanitária que está acontecendo na África. Um dos grandes problemas desses conflitos armados de natureza interna e internacional é que as riquezas do país elas são apropriadas por grupos e são saqueadas também, né? A gente está falando aqui de ouro, estamos falando de minerais, né, de terras raras, mas também tem o patrimônio histórico do país que muitas vezes é saqueado, contrabandeado e vai para colecionadores, né? E, sem dúvida alguma, que há um componente também que é trágico dentro desse conflito, que é o deslocamento das pessoas, tanto interno quanto internacional. Uhum. Daqui a pouquinho a gente vai falar dessa questão humanitária, mas antes eu queria trazer um outro ponto, é que desde os anos 50 o Sudão passa por sucessivas guerras civis, né? Lembro que no começo dos anos 2000 teve uma guerra civil muito sangrenta, que acho que até foi por causa dela que houve a secessão, né, do Sudão do Sul. Por que essa área é tão volátil para conflitos? Tem a ver com a partilha da África que foi feita ali pelos países colonizadores? O que está por trás disso? Tem a ver com essa questão da descolonização, como eu havia mencionado, né, das fronteiras artificiais. Essas fronteiras não respeitaram o componente, muitas vezes os componentes tribais dos países, mas tem também a ver com interesses forâneos, interesses estrangeiros que fomentam muitas vezes a secessão, o separatismo, para poder obter vantagens do comércio dessas riquezas. Né? No caso, por exemplo, do Sudão do Sul, é um país que tem uma capacidade de produção muito grande, né, de petróleo. E isso, de certa forma, viabiliza economicamente uma sucessão de um território como é o caso do Sudão do Sul. Entretanto, digamos assim, a não aceitação
de outros países em relação a essa secessão, do próprio Sudão, né? E esse conflito de interesses de países estrangeiros que disputam dentro do território africano a influência, isso gera uma dificuldade muito grande para a estabilidade desses países. Né? Então, eles estão em permanente instabilidade. É muito difícil a gente falar de governabilidade política e muito menos de governança territorial, dos recursos naturais e da segurança humana das pessoas. Uhum. Agora falando da questão humanitária, né? A primeira coisa que eu queria te perguntar, dá para chamar de genocídio? E se essas violações de direitos humanos, esses massacres, eles acontecem só por parte das RSF, né, dessa milícia do Remedi, ou se também o exército sudanês tem violado direitos humanos? Olha, Raquel, na época ainda do governo do al-Bashir, o que havia era uma investigação. Essa investigação ela foi iniciada pelo Tribunal Penal Internacional, que é importante a gente lembrar, tem competência para investigar, julgar e punir crimes de genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra. E em muitos conflitos, o que ocorre é que as investigações acabam chegando à conclusão de que as três modalidades de crime às vezes ocorrem, né? Mas havia já suspeitas, evidências muito fortes na época do al-Bashir exatamente da prática de genocídio e crimes contra a humanidade. E isso devido exatamente a essa formação e da prática de repressão do governo contra as minorias étnicas e também religiosas em alguns casos. Isso se perpetua. Quer dizer, nós temos, acho que é importante a gente mencionar, o Conselho de Direitos Humanos da ONU, ele tem uma relatoria especial para o Sudão. Dentro do Conselho de Direitos Humanos, a gente tem relatorias temáticas e relatorias de país. E o Sudão é um dos países que é objeto de uma relatoria especial. Atualmente o relator é da Tunísia. Então, o que faz essa relatoria? Ela investiga. Ela investiga, ela colhe dados, ela colhe testemunhos, tenta colher evidências. Naturalmente, é muito difícil para o relator, para essa relatoria, ir ao país. Primeiro que precisa ter autorização e normalmente os países não dão. Não dão exatamente porque não querem se autoincriminar. Né? Então ele precisa obter essas evidências à distância, através de testemunhos, através de depoimentos de pessoas refugiadas que estão em outros países e contam o que viram, o que presenciaram, o que sofreram, etc. Ao mesmo tempo, o mesmo com sede em Genebra criou um grupo de investigação sobre o Sudão. Né? Então, existem dois mecanismos dentro do Conselho de Direitos Humanos da ONU investigando o que está acontecendo lá. Né? Por outro lado, o fenômeno do deslocamento forçado, da migração forçada, ele automaticamente coloca neste tabuleiro, né, nesse teatro da guerra, o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, o Acnur. E, junto com o Acnur, uma série de organizações humanitárias que atuam em conflitos armados. Médicos Sem Fronteiras, Médicos do Mundo, Cruz Vermelha Internacional, esses vários essas várias organizações, elas atuam em parceria, inclusive com o Acnur, exatamente por quê? Porque muitas pessoas são obrigadas a se deslocar e a gente tem a categoria do migrante interno, do deslocado interno, né? O deslocado interno é a pessoa que forçosamente teve que sair de uma região do país para outra, sem cruzar a fronteira. E a pessoa refugiada, nós qualificamos como aquela que teve que atravessar a fronteira. Então, como a gente já viu no vídeo inicial aqui da entrevista, são, né, mais de 10 milhões de pessoas, são 16 milhões de deslocados. Esses 16 milhões a gente tem que contabilizar os migrantes forçados internos, os deslocados internos e as pessoas refugiadas. Pessoas refugiadas, normalmente, elas se deslocam para os países de fronteira. Isso é o normal que acontece. Então, onde estão as pessoas sudanesas? Elas estão no Egito, elas estão na Líbia, elas estão na República Centro-Africana, algumas em Uganda, né, o Sudão do Sul. Agora, e temos a Etiópia a leste. Agora, vamos
tentar a situação do entorno. O entorno também não é um entorno tranquilo. A Etiópia tem uma guerra civil, né? A Líbia também tem um problema gravíssimo, né, de conflitos internos. A mesma coisa a República Centro-Africana. Então, o entorno para essas pessoas refugiadas não é amigável, não é um entorno de acolhimento, é um entorno, inclusive, de correr risco de morte. No entanto, esses países estão recebendo essas pessoas refugiadas do Sudão e, a partir desse primeiro país, né, de acolhimento, que nós chamamos, essas pessoas tentam ir para outros, por exemplo, para a Europa, ou Estados Unidos, ou Canadá, ou outros países da própria África mais setentrional. Então, essa situação do Sudão é uma situação realmente de grande problemática humanitária, né? Porque os países do entorno têm poucas capacidades de acolhimento, o deslocamento desses primeiros países para segundo ou terceiro país não é uma coisa simples, não é fácil, é arriscado. Então, essas pessoas estão em situação de muito risco de morte ou de passar por tortura, passar por gravíssimas violações de direitos humanos. É uma situação realmente muito difícil. Uhum. E acontece, né, com esses refugiados que têm que sair do Sudão, não é que eles saem do Sudão e vão para a capital do Chad ou da Líbia, eles muitas vezes ficam no deserto ali, em campos de refugiados, né, em locais sem qualquer perspectiva de futuro. E tem uma questão de gênero também, que eu vi nas reportagens que eu li, muitos homens acabam partindo para tentar emprego em cidades maiores e as mulheres ficam nesses campos de refugiados, assim, totalmente à mercê. Isso que você está mencionando, Raquel, é uma coisa muito importante para a gente tentar elucidar, né, para o telespectador, para o ouvinte do BDF. Por quê? A questão é exatamente que na África a maior parte das pessoas refugiadas ela está alocada em campos de refugiados. Esses campos eles são apoiados pelo Acnur e pelas agências humanitárias em geral, também pelas organizações da sociedade civil humanitárias, mas são locais extremamente precários, em que crianças não vão para a escola, crianças perdem anos de escola, né? E acabam aprendendo muitas vezes alguma coisa a partir da transmissão familiar de conhecimento, né? Ou eventualmente religiosa. O que ocorre? As mulheres ficam em estado de altíssima vulnerabilidade para ser com risco de estupro, violência, né? E nós não temos na África em geral, e no caso do Sudão, isso é evidente, não existe, né, no entorno, nenhum tipo de integração local, né, como a gente tem, por exemplo, em cenários de integração de pessoas refugiadas na América do Sul e mesmo no Brasil, em que as pessoas refugiadas elas são integradas nas cidades, né, têm acesso à saúde, têm acesso à educação, pública, né? No caso do Brasil, é assim que funciona. Na África, não. Nesses locais onde há os grandes campos de refugiados, o Quênia, por exemplo, é um dos países que tem alguns dos maiores campos de refugiados. Né? Ali as pessoas ficam em estado permanente de precariedade durante anos. Né? Então, é uma situação que, para a comunidade internacional, para as Nações Unidas, ela está longe de ser aceitável. Porém, é aquilo que é possível fazer em termos de proteção internacional para essas pessoas. Então, é uma situação trágica, tanto para quem está na zona de conflito e não consegue sair do país, e muitas vezes vai ser colhido por algum tipo de operação militar, quanto para as pessoas que conseguem fugir e vão para os campos, porque ir para os campos não significa necessariamente estar seguro, principalmente quando falamos de crianças e mulheres, Raquel. Uhum. Gilberto, eu queria voltar um pouquinho de novo na questão do genocídio. Na hora de responder, acho que no início da resposta deu uma certa cortada, mas se dá para definir como genocídio. E aí eu queria trazer um dado também, que enquanto eu estava pesquisando para essa pauta, eu consegui achar o número de deslocados. Tem ali um site de uma agência da ONU que tem ali a contagem quase que em tempo real. Acho que a última contagem era de 26 de outubro, justamente, né, o dia do ataque a El Fasher.
mas o número de mortos eu não consegui achar. Tinha uma contagem que era de 150 mil mortos, mas era uma contagem que ia do início do conflito até julho do ano passado. Então, já se passou mais de um ano desde essa contagem, infelizmente deve ter aumentado muito o número de mortos. Então, voltando à pergunta, é genocídio? E se é genocídio, e essa questão da contagem de mortos, se isso também não acaba criando uma cortina de fumaça, cortina de fumaça não, mas não acaba escondendo essa dificuldade, né, de contar os mortos, acaba escondendo uma situação que pode ser ainda mais trágica do que a gente já está vendo. Uhum. Bom, as evidências levam de maneira muito contundente a que nós possamos afirmar que sim, possa ser genocídio. Porém, quem vai definir se é genocídio ou não, a partir da sua competência legal, é o Tribunal Penal Internacional. E essas investigações, Raquel, elas duram um certo tempo, elas duram anos, né? As organizações internacionais, elas vivem num tempo que é um tempo mais longo do que nós nos países, porque existe todo um procedimento, todo um processo em que os países têm direito a contestar, existe uma série de trâmites processuais que respeitam os direitos humanos e que precisam ser levados em conta. Então, nós podemos, a partir de evidências, afirmar que é possível sim que haja genocídio ali. Porém, somente órgãos internacionais, né, eu mencionei o próprio Conselho de Direitos Humanos, da ONU também, poderão fazer relatórios conclusivos, né, afirmando isso. Quanto à questão das mortes, é muito difícil, né, a listagem, a contabilidade é, desse tipo de situação, porque o acesso que a própria imprensa tem e as autoridades têm a esses cenários, a esses teatros de conflito, são muito restritos os acessos. Então, muitas vezes as pessoas não são nem enterradas, né? Elas não recebem funeral, elas são jogadas em rios, elas são colocadas em valas comuns, e não há como saber exatamente o número certo, mas o que pode haver são estimativas. Né? Algumas ONGs têm acesso a essas operações, ou até algumas pessoas até independentes conseguem, mas esses números são muito precários. Então, infelizmente, né, realmente é difícil a gente saber o número exato de mortes. Uhum. E, Gilberto, tem uma coisa interessante e preocupante também, que ao mesmo tempo que existe, né, essa dificuldade de órgãos de imprensa, da própria ONU, de verificar o que realmente está acontecendo no território, por exemplo, quando teve a tomada de El Fasher, os próprios milicianos da RSF fizeram filmagem com celular, filmagens que circularam na internet, onde você via corpos no chão. A gente não colocou isso no VT, né, Uhum. por uma questão, Sim. mas assim, então o próprio grupo que está cometendo violação de direitos humanos, talvez até um crime contra a humanidade, registra isso e publica, né, e divulga. Sim, sem dúvida. É uma estratégia também de aterrar, né? De gerar temor, né? Para mostrar, olha o que nós fizemos aqui com este grupo aqui que resistiu. Vocês poderão ser os próximos. Eles não estão preocupados, Raquel, em serem investigados pelo Tribunal Penal Internacional. Eles muitas vezes nem sabem que existem esses órgãos. Eles estão preocupados em ganhar a guerra, né? Em dominar o território, né? E poder estabelecer o controle sobre essas fronteiras, que, embora não sejam fronteiras reconhecidas, né, oficialmente pela comunidade internacional, são fronteiras de fato para eles, né, para esses grupos. Então, esse tipo de gravação que você mencionou, isso é bastante comum da gente ver essas milícias, desses grupos, como uma estratégia de gerar temor, né, e tentar com isso vencer até pela desistência, né, outros pontos, né, de grupos de população que eventualmente poderão ser enfrentados por eles na sequência. Uhum. E estão acontecendo conversas, negociações para um acordo de paz? Quem está envolvido? Como que está essa situação? Bom, um dos países importantes, né, nesse cenário, como eu mencionei antes, é o Egito. O Egito é um país-chave dentro dessa região
da África, do norte da África. Entretanto, o Egito tem estado muito ocupado, como nós todos podemos saber, pelo conflito em Gaza, que faz fronteira com o seu território. Né? Então, o conflito em Gaza, que está muito próximo dali, ele está consumindo uma parte considerável das atenções, dos recursos, né, materiais, humanos, do Egito e de outros países também, que poderiam estar olhando com mais atenção, com mais cuidado para o conflito do Sudão. Quando a gente comenta e a gente discute que o conflito do Sudão ele está relativamente esquecido e relativamente marginalizado, é porque outros conflitos estão chamando mais atenção da comunidade internacional por diferentes interesses, por diferentes razões, como é o caso do conflito em Gaza, como é o caso do conflito Rússia-Ucrânia, que tem protagonizado a cena, né? A cena internacional da mídia, né? Mas também as negociações e os esforços diplomáticos para obter negociações de paz. Quer dizer, quem são os países que têm interesse ali? A Rússia, embora de maneira não oficial, né, de maneira oficiosa, de maneira mais clandestina, através dos grupos de interesse privados, inclusive, mas que têm uma base na Rússia, né, o grupo Wagner. Os Estados Unidos, como um permanente interessado em ser mediador, inclusive para obter benefícios, né? Porque todo o processo de mediação, a depender de como ele se desenvolve, por chefes de governo, chefes de Estado, ele pode gerar benefícios econômicos, contratos futuros, né, para países. E nós sabemos, por exemplo, que existe hoje uma polarização entre a China e os Estados Unidos. A China tem muito interesse na África hoje, a China tem investido muito, mas a China tem uma política de não intervir militarmente, de não enviar forças armadas para outros países. Isso é uma característica da política externa chinesa, ao contrário dos Estados Unidos, ao contrário da França ou mesmo da União Europeia, que tem uma tradição que vem já de séculos, né, de enviar tropas, né, ou de através da OTAN, né, como nós vimos também no caso da Líbia, fazer algum tipo de intervenção. Então, o caso do Sudão a gente pode esperar que os Estados Unidos possam ter interesse, mas também a China. O que nós não sabemos é como esses interesses vão se acomodar diante dessas partes insurgentes. Né? A tendência, né, é que os Estados Unidos apoiem o governo de Khartoum, que está sendo apoiado pelo Egito. Essa é uma tendência. Né? Agora, se a China vai apoiar os insurgentes, isso, ou se tem interesse, porque não pode perder de vista que existe um risco real de mais uma secessão no Sudão, ou seja, que aquela região de Khartoum, que é a região no mapa, quando a gente olha o mapa do Sudão, que está a oeste, né, na fronteira ali com o Chad, com a República Centro-Africana, é uma região que ela está sob risco também de secessão. Né? É E Khartoum isso. ou é Darfur? Darfur, desculpe, Darfur. Então, o próprio conflito armado, ele também tem como um dos seus elementos o risco da secessão. Né? Como é uma região rica, como nós já falamos aqui economicamente, ela poderia vir a ser uma região sustentável economicamente, a partir, né, de uma declaração de independência que fosse reconhecida por uma parte considerável dos países. Né? A gente tem exemplos, Raquel, de países que obtiveram independência e que não se viabilizaram totalmente. Né? Um dos exemplos é o Kosovo. O Kosovo declarou a independência da Sérvia nos anos 90 e, a partir dali, não consegue se viabilizar totalmente como país, exatamente porque não obteve o reconhecimento pleno da comunidade internacional. Então, o risco de um território se tornar independente, ou declarar independência, no caso ali, Khartoum do Sudão, não quer dizer que se viabiliza como país, porque tem muitos fatores que são regulados pelo direito internacional que incidem numa situação de autodeterminação, né, de declaração de autodeterminação.
Então, esses processos, normalmente, eles só são viáveis quando eles são negociados. Quando eles não são, quando eles são feitos de maneira unilateral, eles podem ser fadados ao fracasso. Uhum. Só para a gente deixar mais claro aqui para quem está assistindo, quem está ouvindo a gente, então tem Khartoum, que é a capital do Sudão, e a região de Khartoum está nas mãos do exército oficial do país, é que o líder do exército também é, na prática, o presidente do país. E a região de Darfur está nas mãos da RSF, que é esse grupo paramilitar rebelde de etnia árabe que tem essa disputa entre os dois, e existe o risco da região de Darfur acabar se separando do Sudão e formando um novo país. Isso. É, Gilberto, já aconteceu, existe alguma perspectiva desses dois grupos negociarem, a RSF e o exército sudanês? Olha, que se saiba, oficialmente não, né? Eles estão em pleno conflito. O governo de Khartoum está numa situação mais confortável, porque tem a capital do país, tem reconhecimento internacional, né? Do ponto de vista do direito internacional, quem governa o Sudão é o governo de Khartoum. Isso precisa ficar claro, né? E quem são os insurgentes? Quem são o grupo militar que se opõe ao governo de Khartoum? São exatamente o grupo do Remedi, né, que é essa milícia paramilitar que foi criada, né, pelo al-Bashir, né, e que constitui exatamente essas forças de apoio rápido que têm ligações internacionais. Né? Isso também, de certa forma, mantém um certo oxigênio, né, para a atividade militar desse grupo, né? Porque ele conta também com alguns simpatizantes, com os apoiadores internacionais. Mas, sem dúvida, que do ponto de vista da comunidade internacional, né, o governo de Khartoum, portanto, o governo de Burhan, do general Burhan, que é o presidente de fato, né, e, claro, ele se coloca como presidente de direito, embora tenha sido um processo muito tumultuoso desde 2019, esse governo, digamos, oficial, que é reconhecido pelo direito internacional, ele tem mais chance de se estabelecer. Mas, do ponto de vista do conflito, né, da beligerância do conflito militar, ainda não é possível a gente saber se o governo vai ter exatamente uma prevalência, né, porque ainda está o processo ainda está muito ativo, né, está muito aceso, né, em termos de conflito armado. Uhum. Para a gente encerrar, eu queria falar um pouquinho da mídia, né, da cobertura da mídia. Eu não, para eu pesquisar, né, para esse programa, eu tive que ir para a mídia internacional, principalmente o The Guardian e a Al Jazeera, que tem uma cobertura boa, assim, do Sudão. A mídia brasileira ou não cobre ou cobre de maneira muito superficial e que dá uma ideia de que é um bando de gente que está se matando. Né? Não, não vai nas raízes do conflito, tentar entender os interesses em jogo, parece que é só uma selvageria que está acontecendo ali, né? É uma cobertura muito problemática, até racista, né, desses conflitos na África. Sem dúvida, Raquel. Eu acho que a gente pode falar em duas perspectivas. A perspectiva da própria mídia global, né, da mídia internacional, ou seja, a gente tem grandes grupos, né, de mídia no norte global, nos países ocidentais, seja Estados Unidos, seja o Reino Unido, como você citou, o Guardian, ou na França, o Le Monde, na Europa em geral, né, ou também na mídia japonesa, mas esta mídia ela tende a cobrir de maneira, vamos dizer, equilibrada, porque eu acho que não, eu acho que há um desequilíbrio, como nós dissemos, na cobertura de Gaza, da Ucrânia, da Rússia, em relação a conflitos africanos, né, conflitos na África. Mas se a gente olhar a mídia majoritária brasileira, a chamada mídia mainstream brasileira, aí nós temos peculiaridades, né? E aí a gente poderia destacar alguns elementos disso. Primeiro, nós praticamente não temos sudaneses no Brasil, né? E normalmente a mídia brasileira ela dá uma importância maior se houvesse, por exemplo, uma quantidade relativa, razoável de pessoas refugiadas do Sudão aqui, porque aí haveria, digamos, um interesse
dentro do território brasileiro dessas pessoas. Como a gente não tem, isso é um elemento já que retira, né, uma tendência da mídia brasileira, da grande mídia, de cobrir esse evento. Outra coisa é que, em geral, a brasileira não tem correspondentes, né, na África, né, coisa que nos países do norte global, e até se a gente for pegar o México, que é um país latino-americano, né, a gente vai ver que o México, em relação a esses conflitos, tem uma cobertura melhor do que no Brasil. Os interesses ali acabam se mostrando mais agudos, né, em relação ao que ocorre no mundo. E, ao mesmo tempo, há uma dificuldade também, eu diria, de entender o que está acontecendo na África. Né? Exatamente porque, e aí eu acho que entra também no mundo acadêmico, a gente tem nas universidades, a gente tem poucos núcleos de estudo sobre a África, né? Nós temos poucos acadêmicos que estudam conflitos, em geral, que ocorrem na África. Né? Geralmente os conflitos que ocorrem na Europa, ou mesmo na América Latina, acabam ganhando mais atenção do mundo acadêmico. Então, isso acaba gerando um conjunto de desestímulos, né, para a grande mídia de fazer esse tipo de cobertura. Né? Eu celebro muito que o BDF tenha essa iniciativa, exatamente porque a gente tem grandes lacunas nesse tipo de cobertura e é fundamental que a gente possa compreender um conflito dessa magnitude, né? E o Brasil, enquanto país, ele se posiciona em Genebra, em Nova York, no Conselho de Segurança, também na Assembleia Geral. Quer dizer, nós deveríamos também acompanhar de perto isso, porque a política externa brasileira ela é obrigada a se manifestar nesses órgãos internacionais da ONU, por exemplo. No entanto, ela faz isso de maneira praticamente solitária, né? sem nenhuma interlocução, ou com pouca, eu diria, interlocução com a comunidade brasileira. Uhum. Gilberto, obrigada pela sua participação, para ajudar a gente a entender, a olhar para esse conflito que está sendo muito invisibilizado. Muito obrigado, Raquel. Um prazer conversar com vocês. Até a próxima. Esse foi o BDF Entrevista. Tem programa novo de segunda a sexta-feira no YouTube do Brasil de Fato e na Rede TVT. Também dá para ouvir nas plataformas de áudio e na Rádio Brasil de Fato, que fica em 98.9 FM. Até a próxima. Tchau.